Pois é, cara, o que eu vou te dizer? O que eu deveria te dizer nesse domingo enevoado, nesse domingo de trevas, faça chuva ou faça sol, nesse domingo em que uma neblina densa e misteriosa paira em cima do país inteiro, do mundo inteiro, né? Mas do Brasil, nessa semana dessa revelação estarrecedora. O que eu deveria te dizer? O que tu tá esperando que eu te diga? Eu, na verdade, deveria te dizer algo que tu já deveria saber, que talvez devessem ter te explicado na escola, ou que tu mesmo tivesse te interessado em descobrir, porque por um lado tá bem na cara, né? Mas, então deixa que eu te conto, já que aparentemente tu não sabe. Cara, a história do Exército Brasileiro, né, tá, de certa forma, de início ligado a Portugal, evidentemente, né? E em Portugal era assim, ó, quando tinha pouca terra para muita gente e essa terra estava toda na mão dos terratenentes, né? O poder estava na mão daqueles que tinham terra, que nem viraria no Brasil. Tem terra, tem poder, tem castelo, defende o rei, etc e tal. É cavaleiro, tem cavalo, não é peão, anda a pé. Só que os caras tinham filhos, e se tu fosse dividindo a terra entre os filhos, a terra ia diminuindo cada vez mais, o poder também, não é? Então, o primogênito ganhava a terra. Aliás, tu é primogênito? Porque eu não sou. Eu não sou. Aí o segundo filho, esse tinha que seguir a carreira eclesiástica, né? Se o cara era poderoso, já virava lá bispo, cardeal, né? Ligado ao poder da igreja, que estava ligado ao poder da coroa, que estava ligado ao poder da terra e tal. E o terceiro, desgraçado filho, seguiria a carreira de armas, quisesse ou não. E já em Portugal, o exército a pé já era meio chinelão. Qual era a grande arma de Portugal? Ora, a armada, a marinha, chamava armada. Em Portugal, chamaria durante muitos anos armada no Brasil, a marinha. Tanto é que o Pedro Álvares Cabral, o terceiro filho, foi para a armada, né? O caso dele é diferente, porque ele nem era navegador mesmo, não interessa. Mas assim, o cara ia para a armada. No Brasil, aconteceria a mesma coisa, muito parecida. O primogênito era o dono da terra, o outro ia lá com aquelas relações com a igreja, promíscuo, então, de certa forma, virava político, aqui já piorou ainda, né? E um ia para a armada, se fosse rico. E na armada, o cara andava todo de branco e já entrava por cima, e os marujos, a raia miúda, a maruagem, era negra, né? Era negra. Era assim, a Marinha foi das últimas instituições brasileiras a abrir mão da escravidão. Teve a revolta da Chibata, porque os caras continuavam apanhando depois do fim da escravidão, blá, blá, blá. E eles tudo de branco ali. E o Império sempre cagou pro exército. Sempre humilhou o exército. Na verdade, isso já foi desde... tem complexidades ainda maiores, que tu também deveria saber, porque quando o Dom Pedro I proclamou a independência em 1822, ele teve o apoio do exército, aspas, brasileiro, e de tropas portuguesas, alguma parte delas que ficaram leais a ele. Quando ele abdicou, em 1831, a regência, que tomou o poder, porque o Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, só podia tomar o poder com 14, tomaria com 18 e tomaria com 14, num golpe, nesse país cheio de golpe, né? A regência passou a olhar com muita desconfiança pro exército e botou o exército lá no cantinho dele, cara, tipo humilhou, e criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma espécie de milícia, era uma milícia, eram milicianos, não no sentido que a palavra tomou hoje. E quem é que ela botou comandando as milícias? Os coronéis. Cara, os coronéis, que nem eram coronéis, eram grandes senhores de escravizados, grandes terras-tenentes, caras que tinham terra, poder, plantador de cana, plantador de café, dono de escravo, essa gentalha, né? E fez dos caras coronéis, e deu origem ao coronelismo, o poder do coroné, que ainda está lá vivo no Nordeste, mas que se espalhou pelo Brasil inteiro. Quando Dom Pedro II
enfim, assume o poder com 14 anos, inconstitucionalmente, no golpe da maioridade, num dos tantos golpes desse país golpista, desse país que nunca respeitou a lei, desse país de uma sociedade civil amorfa, que nunca teve cidadania, que nunca exerceu os seus direitos, que foi sempre tutelada, que foi sempre mandada pelo poder e pela aquela classe parasitária da bancada ruralista do Senado, plantador de cana, plantador de café, duas drogas, né, cara? Então, o Dom Pedro continuou cagando pro exército e dando toda a força para a Armada, para a Marinha. Só que daí estourou a Guerra do Paraguai, meu chapa. E quando estourou a Guerra do Paraguai, aquela guerra suja, tola, sórdida, desnecessária, cruel, injusta, absurda, como todas as guerras, mas mais ainda. Quem é que teve que fazer o serviço sujo lá? O exército. Claro que a Marinha participou, né? Teve grandes conflitos fluviais, né? O Almirante Tamandaré, a Batalha do Riachuelo, a tomada de Humaitá, blá, blá, blá. Mas foi no campo de batalha aqui da Band, Tuiuti, batalhas horrorosas, né? Lomas Coloradas, sei lá como era o nome daquela porra. Tudo lá pegando malária, pegando febre palustre, matando mulher, matando criança, por determinação do Dom Pedro. E lá no charco, no lodaçal do Paraguai, o exército brasileiro adquiriu consciência de classe e percebeu que vivia num país iníquo, injusto, e também houve uma mistura lá, porque muitos muitos escravos libertos foram mandados para lá. E alguns desses terratenentes, em vez de mandarem os filhos deles, mandavam o escravo no lugar. Então tinha indígena, muito indígena, né? Caduel, Guarani, Terena, né? Que foram importantíssimos na guerra. Os escravizados, tal. E a raia miúda, o exército despreparado. E alguns heróis, assim, né? Tipo o Marechal Osório, que foi fodão. O próprio Deodoro, que era um escroto por um lado, mas como milico, era um puta milico, tal, o cara que vai entrar em ação daqui a pouco, se eu conseguir chegar lá, né, cara, porque eu tenho que te explicar tudo desde o início, né. O exército adquiriu essa consciência de classe e essa certeza de que a classe política brasileira era nojenta, era nefasta, e que a alteração no poder que o Dom Pedro II usava para se manter no poder. O Dom Pedro II era refém da bancada ruralista do Senado e dos escravistas e da escravidão. Então ele era contra a escravidão, mas não adiantava, se ele abolisse a escravidão, os caras derrubavam ele, né? Desde a independência tinha sido assim. Os caras disseram para o Dom Pedro I, tu quer continuar como um reizinho português, no caso imperador, e o Brasil se manter uma monarquia, ao contrário dos nossos vizinhos hispano-americanos, que se partiram em tudo depois de guerras contra a Espanha e viraram república e aboliram a escravidão. Tu quer manter o Brasil unido, uno, falando a mesma língua, tal, um país continente, a gente te dá o apoio político, mas não mexe na sacrossanta instituição da escravidão. Então o Dom Pedro I já era refém desses caras, o Dom Pedro II mais ainda. Mas como é que ele manejava isso? Ele ficava tirando o gabinete dos ministros, ele alterava o Partido Conservador com o Partido Liberal. E aí os militares perceberam que era tudo farinha do mesmo saco, embora os liberais fossem um pouquinho melhor, tipo assim, democrata e republicano nos Estados Unidos. Os republicanos são uma escumalha, um nojo, um lixo, os democratas são um pouco melhor, né? Era assim, o liberal e o conservador. E os caras descobrindo que no fundo era tudo a mesma coisa nojenta. Voltaram do Paraguai com aquele ressentimento. Tu precisa ver as cartas do Deodoro, as cartas do Floriano Peixoto e, acima de tudo, as cartas do Benjamin Constant. Essa maldita classe, os militares, tal, ele falava mal dos próprios militares. E aí, meu chapa, eles voltam cheio de ódio e começam a conspirar contra o Império. E começam a se vincular com os abolicionistas também, que era a força que queria a abolição da escravatura, e isso ia resultar na derrubada do Império. E aí essa questão foi se fomentando, e os militares também se dividiram em dois, também deveria saber. Os chamados tarimbeiros. O que é tarimba? Tarimba é um estrado de madeira duro, onde os caras dormiam, quase que sem colchão, no quartel. Porque tu sabe que lugar de milico é no quartel, né? Lugar de milico é no quartel! Lugar de milico é no quartel! E aí, não sei se ficou claro. E aí, será que eu tenho que berrar um pouco mais? Aí os tarimbeiros, né,
eram os militares de carreira, muitos deles o terceiro filho, classe média baixa, meio pobre, que ascendiam na tropa por bravura em combate, por dignidade, porque o exército brasileiro também sempre teve dignidade, num seu certo cerne, assim, núcleo, nessa época mais ainda, tanto é que se recusou a massacrar lá os miseráveis no Paraguai, depois seria obrigado a massacrar os miseráveis de Canudos também, né? Já na República, com um presidente republicano, civil, o Prudente de Moraes. Tá, mas daí, e a armada continuava lá, né? Toda de branco e tal. Aí os caras eram os tarimbeiros de um lado e o CPUR do outro, quase. A Escola Militar da Praia Vermelha, onde surgiram os militares, a chamada mocidade militar, a mocidade científica, aqueles que eram positivistas, né, estudavam aquela doutrina patética do Augusto Comte, mas que francês, a religião sem Deus, bababá, a religião dos homens e tal. Vai lá te informar o que é o positivismo, que tu, na tua ignorância, também não sabe, embora o positivismo tenha um lado desprezível, mas teve uma importância gigantesca no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. E aí os científicos, dentre eles Euclides da Cunha, liderados pelo Benjamin Constant. E aí eles tinham um projeto de eficiência, de combate à corrupção, de industrialização, de um Brasil urbano, de um Brasil que funcionasse. Eles eram tudo tenente. Eles dariam origem ao movimento tenentista. Aprende! Aí, essa conspiração. A tropa não conspirava tanto, porque a tropa era burra pra cacete, né? Porque além de tudo, o exército brasileiro é cheio de gente burra. Mas ali no CPUR, na Escola Militar da Praia Vermelha, não, tinha uma fermentação e tal. E aí, a imprensa golpista, especialmente o Júlio de Castilhos, que era um jornalista gaúcho, positivista, ferrenho, e o Quintino Bocaiúva, que era o diretor de redação do jornal mais importante do Brasil, o País, se chamava, começaram a conspirar e perceberam que para derrubar o império, eles precisavam de mão armada, precisavam da cooperação do exército, e começaram a insuflar o exército. E o exército com as suas próprias... E aí aconteceu uma história, vai lá ver o meu episódio sobre o Deodoro. O Deodoro era um imbecil, se manifestou na imprensa, que nem o canalha do Jair Bolsonaro, que se manifestou na imprensa dizendo o soldo está baixo, não podia, foi preso. Quando estava na prisão, planejou um atentado terrorista para explodir os reservatórios de Guandu. Essa escumalha, esse sujeito imundo, desprezível, que vai para cadeia, se bem que quem tinha que ir para cadeia também são todos empresários e todos imbecil que votaram nele, né? O Deodoro se manifestou na imprensa, envolvido pelo Júlio de Castilhos, e foi destituído da presidência da província do Rio Grande do Sul e mandado quase que para o exílio no Mato Grosso. Chegou no Mato Grosso, lá deu outros rolos lá, ele voltou para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, o Quintino Bocaiúva e o Júlio de Castilhos, mesmo estando por lá, disseram, bah, ele o cara que lidera a tropa mesmo, a caserna. Se a gente aproximar ele do Benjamin Constant, a gente vai ter os militares científicos e a escumalha da caserna, da tropa. E fizeram essa junção. Induziram o imbecil débil mental do Deodoro a dar o golpe. O patético golpe de 15 de novembro. Faz pouco que passou. Faz pouco. Tu podia ter aproveitado o dia 15 de novembro para saber o que foi o golpe. Vai lá ver o meu episódio. Vai aprender. Vai ler. Vai saber que país tu vive, porque tudo isso tá vivo. E essa semana mais ainda vivo e fervilhante. Tá tudo na cara. Tá tudo, dá para ver tudo. Com transparência e com horror, né? Com êxtase assombroso, né? Aí deram um golpe patético, né? E o Deodoro tomou o poder. O Deodoro era um imbecil. Aí o Deodoro se envolveu em corrupção. Ele queria construir um porto em Torres, no Rio Grande do Sul, que ia chamar Deodorópolis. Depois teríamos Florianópolis, né? E aí, quando o Congresso não aprovou
A eleição dele já foi absurda, porque ele foi eleito por uma chapa e o Floriano Peixoto, o vice dele, por outra chapa. Tipo assim, Jânio Quadros e João Goulart, sabe? Assim, Grêmio e aquele time horroroso de vermelho aqui de Porto Alegre. Como é que vai dar certo? Né? Então era o Deodoro. Quando anunciaram o nome do Floriano Peixoto, ele foi aclamado pelo Congresso. Anunciaram que ele tinha ganho numa eleição indireta para ser vice-presidente. E a primeira eleição foi indireta, né? Espero que tu saiba, quer dizer, tu não sabe nada. E aí o Deodoro foi eleito presidente. E quando anunciaram o nome dele, foi vaiado. E elegeram ele presidente porque ele deixou claro que ele ia dar o segundo golpe se ele não fosse o presidente. Porque ele tinha dado o primeiro, né? Aí ele foi eleito presidente. Ele fez um governo desastroso. E no meio desse governo desastroso, eu tenho 2 episódios sobre ele, cara. Em vez de ficar aí parado, entra lá no canal Buenas Ideias, cuja audiência estava caindo e agora, por causa dessas merda inteira, tá subindo. Eu não sei se eu tenho que ser grato a ti. Por que tu não viu os outros lá? Por que tu não viu o meu episódio da Guerra do Paraguai, da Revolta da Chibata, de Contestado, de Canudos? Por que tu não viu? Vai lá ver, eu preciso de view, eu não tenho patrocínio e nem quero ter. Eu já falei como é que tá essa história aí de patrocínio, papapá, né? Daqui a pouco eu vou... Bom, isso é outra história. Aí, não me interrompe, deixa eu contar a história que eu tava contando. Fica quieto no teu canto ouvindo. E aí, o Deodoro se envolveu nessa história do Porto. O Rui Barbosa, que era o ministro das Finanças, Economia, sei lá, se demitiu, não aprovou o Porto. E aí, sabe o que o Deodoro fez? Destituiu o Congresso, fez o decreto Rolha, censurando a imprensa, e demitiu todo o ministério, e ia dar um novo golpe. Mas daí o Exército não apoiou ele. E aí sabe o que ele fez? Ele renunciou. E sabe por que ele renunciou? Ele renunciou porque a Constituição, que eles recém tinham aprovado, dizia que se o presidente renunciasse antes de cumprir a metade do mandato, novas eleições tinham que ser convocadas. E ele renunciou para fuder com o Floriano. E o Floriano assumiu inconstitucionalissimamente. E aí sim botou uma ditadura. Só que o Floriano, embora violento, escroto, era muito mais inteligente e ardiloso que o Deodoro. E ainda por cima começou a fazer um governo popular e populista de apoio às classes médias e classes médias baixas e à indústria. E contra o café. Mas quem é que tinha apoiado o golpe republicano, além da imprensa? Os cafeicultores de São Paulo, recalcado porque tinham perdido a escravidão, na qual tinham mantido o Brasil com uma mancha, como um pária internacional, e pensaram assim, o Império aboliu a escravidão. Se vier a República, talvez no mínimo a República nos indenize pelos escravos. Só que o Rui Barbosa queimou todos os documentos dos escravos e indenização não. Mas pensou assim, mas pelo menos a gente pode conseguir subsídios do governo com o nosso dinheiro, com o dinheiro do teu imposto, para trazer imigrantes italianos, imigrantes europeus, basicamente italianos, que daí a gente vai escravizar igual nas nossas fazendas, pagando pouquíssimo. Então os cafeicultores se uniram depois da abolição da escravatura e viraram, alguns deles republicanos, de 16 de novembro, como se diz, né, do dia seguinte ao golpe, mas alguns antes já, apoiando o Deodoro, apoiando o golpe, achando que daí iam ter, tarará, e aí descobrindo, botamos milico no poder, cara. Que cagada botar os milico no poder. Quem é que botou esses milico? Ainda mais um milico imbecil, que nem o Deodoro, e depois um milico perigoso e ardiloso, que nem o Floriano, que daí mandou massacrar um monte de gente em Florianópolis, e esses Catarina Cagão, ainda tá cheio de bolsonarista e nazista entre eles agora, aceitam aquele nome Florianópolis, depois dele ter mandado invadir Florianópolis com um cara escrotíssimo chamado Moreira César, que seria o 3º presidente militar, mas morreu em Canudos. Um cara pior, um dos piores brasileiros de todos os tempos, assim, nível Augusto Heleno, nível Brega Neto, pior que o Brega Neto, nível Burnier, sabe? Nível Fosco Ostra, assim, torturador, assassino, tinha matado gente, foi lá matar Canudos e disse, vamos almoçar em Canudos. Vai lá ver o meu episódio de Canudos, porra! E aí, foi morto em Canudos. Aí o Floriano disse, nem tenho bem sucessor. Tu acredita que ia ser o Brasil se esse cara ganhasse? Aí
acabou o mandato do Floriano, né? E ele poderia ter dado golpe. E as classes médias, populares, baixas do Rio de Janeiro queriam o golpe. Queriam. Não eram os cafeicultores. E os cafeicultores diziam, precisamos nos livrar, precisamos nos livrar. E aí teve a eleição e ganhou o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, que daí cria a República do Café com Leite, que vai durar até 1930, quando daí tem um golpe também militar, só que esse é diferente, porque o golpe de 1839 deixou inscrito, gravado na mentalidade dos quartéis e de uma porção canalha da população brasileira, a ideia de que militares podem salvar a nação em momentos de crise. Então eles vão lá e instigam os milicos a sair do quartel, quando a gente sabe que o lugar de milico é no quartel! O lugar de milico é no quartel! Aí eles vão lá, incentivam o que o exército brasileiro tem de pior e eles vão e dão o golpe. Eles ajudaram a dar o golpe de 1930, mas esse é diferente, não vou falar. Eles dariam o golpe mesmo em 1937, com o Getúlio, 10 de novembro de 1937, um dos dias mais horríveis da história do Brasil, um dos dias mais sombrios, nefastos da história do Brasil, quando um canalha chamado Olímpio Mourão, que depois daria o golpe de 64, forjou um documento, o Plano Cohen, dizendo que judeus comunistas queriam tomar o poder no Brasil. O documento era forjado e o Vargas usou esse documento para desferir o golpe do Estado Novo, porque ele ia perder as eleições de 38. E tu, na tua ignorância, não sabe. Aí o Vargas fica no poder até 45, quando tem um outro golpe, esse chamado golpe branco, porque foi assim, né? E às vezes um imbecil aí, né, desses supostamente antirracistas, disse, golpe branco por quê? Não pode mais dizer lista negra nem golpe branco. Pode dizer lista negra, sim! Pode dizer lista negra, porque tem um lado que tem uma coisa que tem luz, e aí é mais pro lado do branco, né? E tem uma outra coisa que é escura, como a noite, e aí a noite é escura, é preta, ou tu quer mudar. A luta antirracista é fundamental, é decisiva num país canalha que nem o Brasil. Mas ela não pode se dar nesse nível patético. Não pode usar a palavra mulato. Pode sim! Bom, tudo bem. Aí, um golpe branco. É assim que se chama. E foi assim que foi, porque foi assim, ó, sabe? Debaixo dos lençóis. E afastaram o Vargas e botaram um milico imbecil, obtuso, torpe, estreito, que é o tal Marechal Dutra. E esse chamava a Constituição de livrinho e dizia, eu preciso jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E o pior é que jogou mesmo. Só que antes ele queria que o Brasil se aliasse com os nazistas, né? Em 39, em 40, esse Dutra aí. Teve um intervalo lá que eu não contei, que teve uma eleição em 1910, foi o único interlúdio na República do Café com Leite, quando os brasileiros canalha, tipo algum canalha, sabe que tem algum canalha aqui que votou no Bolsonaro, que teve uma eleição ultra polarizada em 1910, o Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca, a pena, porque ele escrevia contra a espada, ganhou a espada, foi eleito o Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca, fez um governo de merda também, óbvio, um militar torpe, burro, né? Aí o Dutra, um militar torpe, burro, né? Mas pelo menos não deu nenhum golpe, e aí o Getúlio volta nos braços do povo. E aí o exército, que tinha apoiado ele em 30, em 37, e de certa forma em 45, embora tenha derrubado ele em 45, começa a conspirar. E vem o caso que leva ao suicídio do Getúlio, vem a posse do JK, que os milicos tentam impedir, aí vem um milico genial, fantástico, maravilhoso, que é o Marechal Lott, dá o único golpe legalista da história do Brasil, exige que o JK tome posse, o JK toma posse, enfrenta 2 levantes militares, liderados por uma das pessoas mais escrotas que já nasceu na história desse Brasil, e a gente deveria visitar a tumba dele! Visitar a tumba dele! O tal João Paulo Burnier. João Paulo Burnier? Eu acho que é. É um Burnier lá, da Marinha, que tenta 2 vezes um plano de logar bomba
de pegar avião e bombardear o Palácio do Catete, o Palácio Guanabara, matar o JK. Aí o JK vem às eleições, assume aquele imbecil daquele Jânio Quadros, e aí a mesma coisa lá entre Deodoro e Floriano, era Jânio Quadros e Jango, João Goulart, que era o ministro do Trabalho do Getúlio lá em 52, 50, 51, 52, 54, né? De centro-esquerda, assim, populista, PDT e tal, dava migalhas pro povo, considerado comunista. O canalha do Lacerda começa a conspirar, o Jânio Quadros, imbecil, se renuncia, assume o Jango e vai dar no golpe de 64. Quando mulheres nojentas, desprezíveis, horrorosas, escrotas, cadelas, que agora estão... Não, cadela não. Cadela é uma coisa nobre. E agora já estão tudo morta, enterrada, vai ver no cemitério da Consolação, saem na rua com as suas empregadas, com a marcha com Deus. Que Deus? Esse Deus imundo deles, Deus, imagina, por que Deus não manda um raio? Se é que existe, né? Se Deus existe, inclusive, é problema dele, como tu sabe, e grave. Saem na rua com Deus, família e propriedade. Esses caras estão vivos aí, são igual umas mulheres cadela, filha da puta, que tava aqui no Parcão pedindo a volta do AI-5, pedindo a ditadura, essas golpistas, que agora botaram uma placa ali, esquina da Liberdade, o tal Partido Novo, essa escumalha desse Partido Novo, esse tal Marcel Van Hatten, uma barata descascada, que eu tive a oportunidade de destruir num tal Fórum da Liberdade, mas nem sabia quem era ele, o tal Kim Kataku, Kim Katagari, o caralho, e não destruí eles como eu deveria ter destruído no tal Fórum da Liberdade, porque eu nem sabia quem eles eram, desinformação minha, ignorante que nem tu. E aí o Partido Novo lá agora fez um tal Felipe, não sei das quantas, um ninguém, um nada, botou uma placa ali no Parcão, esquina da Liberdade, que é o lugar onde eles pediram o golpe, agora, e não estão presos. E aí, cara, vem o golpe 64, 20 anos de trevas, o Rubens Paiva, dentre outros, sequestrado da própria casa, torturado, morto e o corpo jogado não se sabe aonde, enterrado, jogado no mar, sei lá, até hoje não tem corpo, né? Com essa gente imunda. E se tu pegar os nomes, são os mesmos. São os mesmos. E aí tu anda na rua assim, Praça Marechal Deodoro, não sei o que, Floriano Peixoto, Avenida Castelo Branco, sabe? Esquina da Liberdade. Nossa, cara. E aí agora, eu não preciso, né? Não vou te falar tudo que aconteceu agora. Com esse Bozo imundo, esse sujeito imundo, com esses filhos imundo dele, eleito, tentou o golpe. Aí me levam a... Nem sei o que eles me levam. Agora, aqui ó, lugar de me liga no quartel. E muitos militares de carreira, decentes, altruístas, com vocação, que defendem a Amazônia, que fazem ponte, que fazem estrada. Não existe um país sem forças armadas, né? Agora, essas forças armadas sempre tiveram um lado escuro, obtuso, cruel e golpista, e sempre tiveram um lado luminoso. O golpe não se deu de agora, 2024, também por causa de generais que nem o Gomes Freire, que nem agora o Tomás Paiva, que está no poder. Não pensa que eu estou puxando o saco deles, não. É porque foi assim. É porque sempre houve esses militares, né? Agora, o fato dos militares golpistas não serem punidos e presos, e vejam bem que eu não estou nem pedindo que sejam presos de noite, clandestinamente, na frente da família deles, levados para um porão, torturados e mortos, depois o corpo jogado no mar. Como eles fizeram! Eu não estou nem pedindo isso. Eu só quero a prisão perpétua deles, mesmo não tendo prisão perpétua no Brasil. Mas e como fica todos os empresários, todos os caras que ficaram na frente daqueles quartéis, todos os caras que chamaram ET, todos os caras que bloquearam estrada, todos os caras que rezaram para pneu,
Um monte de imprensa, de empresa que diz assim, não, esse Peninha é um radical. Quando eu tô aqui em missão civilizatória. Quando se eu, às vezes, me revelo um radical, é por causa do radicalismo deles. Eu sou um homem gentil, equilibrado, moderado, já falei, a minha família lá fica indignada que eu perco meu tempo na frente dessa máquina diabólica e perco meu tempo falando contigo, quando eu poderia estar escrevendo meus livros e etc e tal, e tô, né? Tô escrevendo 3, inclusive refazendo Brasil uma História, que vai sair no dia da prisão do Bozo. É isso aí. Então tá, né? Tomara que tu tenha um domingo que tu decida como ele é, enquanto tu ainda pode decidir alguma coisa. Que eu tô farto de decidir as coisas por ti. Até logo. Passe mal.